Então, pessoal, o que nós faremos neste momento? Nós vamos criar agora, então, uma nova classe, tá? Que é para verificar o item de entrada que o usuário pode ter selecionado em algum momento, tá? Claro que a gente ainda não fez a lista dos produtos e etc. Em breve nós faremos, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar com o botão direito aqui em cima do teu nome, teu sobrenome, vai em New e vai em Java Class. Aqui nessa classe, chamaremos a mesma de Shopping Cart and Try, que é para verificar a entrada que está sendo feita do pedido, que será futuramente levada até o carrinho de compras. Então, vamos botar Shopping Cart and Try. Aqui é bem simples também, tá, pessoal? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui dentro dessa classe a conexão com a classe produto, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Neste caso, eu vou colocar como private, porque só me interessa aqui o nome referente à chamada da classe produto, tá? Então, vou colocar aqui, ó, private, com o nome da nossa classe, produto. Então, se eu não quiser escrever tudo, o que eu faço? Só dá um Ctrl espaço, seleciona a classe produto, né? E vamos chamar, de repente, aqui de... Tem que modificar, né? Então, vou colocar aqui, ó, sei lá, M produto, tá? Ponto e vírgula. E em seguida nós vamos ter que verificar também a quantidade desses produtos, né? Que serão a quantidade de produto que foi selecionada para enviar futuramente para o carrinho. Então, deixa eu colocar aqui, ó, private quantidade. Qual é o tipo de dado que eu tenho que utilizar? Inteiro, né? Porque não existe 2 sacos e meio. A não ser que você pegue um produto a granel, que neste caso nós não estamos trabalhando. Então, vou colocar aqui, ó, int. Vamos colocar também M para deixar padronizado. E vamos deixar M... Aqui, deixa eu modificar, botar maiúsculo pela padronização de nomenclatura. E aqui, M quantidade, ponto e vírgula. Tá certo? Então, agora a gente vai fazer o construtor. Clica no Alt, segurando ele, vai no Insert e seleciona o construtor para os 2 atributos que nós criamos, tá certo? Em seguida, nós faremos o quê? Vamos clicar no Alt, segurando o mesmo, vamos clicar no Insert e vamos selecionar aqui, ó, Getter and Setter. E nós vamos selecionar o Get e o Set para tanto quantidade quanto para o produto, tá certo? Então, é como se nós estivéssemos fazendo um carregamento, carregando informações ali da nossa classe produto. Quem são os itens da nossa classe produto? Título, que eu botei como title, produto, imagem, descrição, preço e aquela questão do selecionado para verificar o item, né? Se foi verdadeiro que foi selecionado ou se foi falso. E aqui no Shopping Cart and Try, a gente faz o quê? A gente pega as informações lá da classe produto e a gente chama esse atributo como M-produto e nós também temos que verificar a quantidade do produto que o usuário está desejando efetuar na compra. Em seguida, a gente fez o quê? A gente fez o get e a gente fez o set de cada atributo da nossa classe Shopping Cart and Try, que é a entrada aí para os produtos que irão para a nossa cesta de compras, tá certo? Dando continuidade, o que nós faremos agora? Nós vamos criar uma outra classe chamada Shopping Cart Helper, que vai fazer o quê? É nele que nós vamos preencher com imagem do produto, com o valor do produto e com o título do produto, que é toda aquela questão de atributos que nós temos lá da nossa classe produto. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito em cima do meu nome, ponto, meu sobrenome, e vou em New Java Class. O nome que eu falei para vocês é Shopping. Pessoal, vocês podem utilizar o nome que vocês quiserem. Eu estou utilizando aqui, até escrevi errado, é Shopping. Eu estou utilizando essa nomenclatura para seguir como padrão aí, só para eu me achar. Foi a melhor forma de eu me achar com essa nomenclatura. Mas o nome da classe, ela sempre tem que condizer com o que tu estás fazendo. Então, eu me achei melhor com essas nomenclaturas, então eu sigo assim. Shopping
cart helper. E vou dar um OK. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui dentro dessa classe? Primeiramente, o que nós vamos colocar? Vamos colocar, então, um public static final. Então, eu já sei que eu tenho aí um possível atributo que ele vai ser estático e final, ou seja, ele nunca será modificado, terá o mesmo valor. E eu vou colocar esse public static final sendo uma string, pessoal, que vai representar o index do meu produto. Então, eu vou colocar string, vai ser uma constante, product underline index, que recebe o próprio valor. Product underline index. Aqui é a nomenclatura que eu quiser, tá certo? Só para dizer que eu tenho uma constante aqui. E aí, em seguida, nós vamos colocar private static list. Então, se eu estou utilizando uma lista, eu já sei o que é uma lista de alguma coisa. De quem que eu vou utilizar essa lista? Da minha classe produto. Então, isso significa que eu estou estou criando uma lista com as características, ou seja, com os atributos lá da minha classe produto, tá certo? E eu vou chamar de catálogo, tá? Catálogo. Em seguida, nós vamos fazer um outro atributo chamado private static map. Vamos criar um mapa de relação, deixa eu colocar aqui, map, entre produto e quem mais que nós havíamos criado anteriormente? Shopping, cart and try, certo? Então, estou fazendo o quê? Deixa eu só dar um Ctrl espaço aqui. Dá um Alt Enter para importar a classe, para vir aqui para cima. Vou chamar aqui esse mapa de cart map, que vai receber um new, ou seja, um novo hash map. De quem que é esse hash map aqui, ó? Quem está sendo envolvido nisso? A classe produto e a classe shopping cart and try. Vou dar uma explicadinha para vocês aqui o que está acontecendo. Bom, pessoal, nós temos então que estabelecer. Deixa eu só fechar aqui a chavezinha que eu acabei engolindo antes. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está estabelecendo uma relação de mapa, ou seja, nós vamos cruzar as informações entre duas classes. Quais são elas? A classe produto e a classe shopping cart and try. Lembrando que a nossa classe produto contém algumas características, ou seja, alguns atributos do produto, e depois na shopping cart and try nós temos o quê? Nós temos a busca desses atributos da classe, mas também temos que identificar a quantidade desses produtos que estão sendo selecionados para então poder levar a nossa lista de compras, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Bom, estabelecendo este mapa, estabelecendo essa relação, o que nós faremos agora? Nós vamos fazer então o public static get catálogo. Como é que nós faremos isso? Public, que é o método, né? Public static é um public estático, é um método estático que tem como razão buscar a lista da nossa classe produto, tá certo? Que pegará o catálogo envolvendo resources. O que são resources? Recursos. E esses recursos eu vou chamar então de res, vou apelidar de res. Bom, pessoal, aí é que tá. O que nós teremos que fazer aqui, ó? Primeiramente, vamos fazer um if dentro do método, verificando se o catálogo ele é igual a null, ou seja, igual a vazio, tá certo? Se for igual a vazio, eu faço o quê? Eu vou fazer o catálogo receber um new, um novo vetor de quem? De produto, ponto e vírgula. O que são vetores mesmo? Então, vetores é uma quantidade
de informações que serão guardadas ao mesmo tempo, tá certo? Então eu vou, por exemplo, é a mesma coisa que eu disser assim para vocês, ó. Ah, eu gostaria de guardar um conjunto de números pares. Então tá, então eu vou lá e posso utilizar um vetor, tá certo? Então aqui eu estou utilizando um conjunto de produtos. No caso, eu estou guardando o referente ao produto, estou guardando o seu título, estou guardando lá o seu valor, etc. Então eu vou fazer o seguinte, depois de criar um novo vetor, eu vou adicionar dados a este vetor, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, catálogo.add, abro parênteses, new produto. O que eu tenho que adicionar do vetor ali no caso de produto? Primeiramente, eu tenho que adicionar o título. Qual é o título do primeiro produto? A areia, por exemplo. Depois de colocar areia, eu vou fazer o quê? Vou botar uma vírgula, vou para o próximo parâmetro. Qual seria o próximo parâmetro? Seria a nossa imagem. A imagem, ela está aonde? Dentro do drawable, certo? Só que o drawable fica dentro da onde? Do res, que são os nossos recursos, não é mesmo? Então, a gente vai colocar aqui, ó, depois da vírgula, res.getDrawable. Então, vamos buscar a imagem através ali do pacote res, buscando, então, o r.drawable, o nome da nossa imagem, ponto, vou botar aqui, ó, areia. Tá certo? Então, depois de eu ter adicionado isso daqui, que é a imagem, depois o parênteses ali que pertence ao drawable, vou botar outra vírgula e vou acrescentar a descrição. Areia, sei lá, para acabamento, vírgula, 20 quilos, vírgula, opa, fora das aspas, vírgula. Qual é o valor? Então, eu vou colocar 2,99, que nem eu mostrei no exemplo inicialmente. Por que eu boto ponto? Porque é um número com double, é um número com vírgula, com casas decimais. Como é que eu represento isso? Através do ponto, tá certo? E aí, eu vou colocar por último lá um ponto e vírgula. Bom, eu tô vendo aqui que ele ficou com erro, tá? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Toda vez que acontecer algum erro, a gente vem aqui, ó, nessa lâmpadazinha que tá em vermelho, e a gente... Ah, ele tá pedindo para criar um construtor. Então, o que pode estar acontecendo? Provavelmente, o construtor da classe produto está incorreto. Então, o que nós colocamos aqui? Colocamos o título, colocamos a imagem, colocamos a descrição e colocamos o valor. Vamos voltar na classe produto e ver se está correto essa sequência. Então, título, imagem, descrição, valor. Opa, tem o Boolean Selection selecionado ali, ó, a mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar ele, tá certo? Vou tirar ele porque eu não vou utilizar ele dentro do construtor. Aí eu salvo, volto lá, tudo certinho. Continua em vermelho a nossa classe porque nós não retornamos aqui embaixo nada. Então, esse aqui é do if, vamos deixar já prontinho para não ficar mais vermelho. Então, o que a gente tem que retornar no caso, aqui nós teríamos que retornar o vetor de catálogos que nós estamos adicionando. Então, ainda aqui dentro, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar mais produtos para nossa lista de produtos, tá certo? Então, eu vou lá, vou acrescentar brito, cimento, chuveiro, tudo que eu quiser, eu vou lá e acrescento. Não se preocupem com a questão ali do nosso drawable ter ficado riscadinho, tá? Não tem problema nenhum, isso pode acontecer sim, dependendo da versão que você está trabalhando aí com o Android Studio, tá certo, pessoal? Então, eu só vou modificando aqui os meus produtos e vocês vão acompanhando, tá? Eu vou dando um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Vou modificar aqui de areia, vou colocar, então, brita. Aqui também farei a mesma coisa. Brita. Vou deixar aqui, ó. Brita. Valor também vou deixar o mesmo. Depois, eu vou colocar o cimento. Cimento. Cimento, vou botar de 50 quilos.
E eu vou colocar o valor dele de 24,99. Vou acrescentar outro produto. Colocar lá, então, o chuveiro. Vou colocar minha imagem de chuveiro. Não esqueçam que essas imagens eu já havia colocado dentro do meu Drawable. Chuveiro. Vou colocar um valor pro meu chuveiro. R$50. Em seguida, eu vou acrescentar espelho. Espelho. R$64,90. Não sei se esse realmente é o valor. Acrescentar mais um, então, deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocar, então, a janela. Vou colocar aqui a imagem janela. Janela. Uma janela deve estar uns R$499. Acho que tá bom assim de produto para nossa lista já. Pessoal, conforme vocês quiserem ir acrescentando, fiquem à vontade, é só ir acrescentando e não esqueçam, tudo dentro do if. Por quê? Porque o if verifica se o catálogo ele tá nulo. Se ele estiver vazio, então ele vai preencher com isso daqui, o eixo vetor que nós acabamos de fazer aqui, tá certo? Então, vocês podem ir preenchendo à vontade, dar um return ali no catálogo, tá certo? Em seguida, pessoal, o que nós faremos? Depois de fechamento aqui do método, o que nós faremos? Nós faremos o set da quantidade. A gente vai dar continuidade, então, no próximo vídeo.